O que o Djavan falou sobre o que disseram acerca da música dele tem muito a ver sobre a forma como muita gente olha para algumas canções gospel também, né? Algumas canções cristãs. Olá, sou Natan Bezerra. Esse canal é o canal do Ministro de Louvor. Se você é ministro de louvor, esse canal aqui é pra você. Aqui você encontra segurança, excelência e rapidez. A rapidez tem a ver com, poxa, quais são as canções que eu posso colocar no repertório? Deixa eu ver lá o que o Natan já falou sobre isso. Excelência porque você está buscando dar o seu melhor para Deus. E segurança, segurança teológica, bíblica, canções boas, bíblicas, teológicas, com certeza vão abençoar a sua igreja. E se você quer saber, se aprofundar mais sobre isso, além de se inscrever nesse canal, dá um like nesse vídeo para que a mensagem chegue mais longe. Você também pode acessar o link na descrição para conhecer o meu livro e o meu curso. Meu livro Cantar e Ensinar, no meu curso Música e Ensino na Igreja, você aprende sobre a importância das canções, a função que o Ministério de Louvor exerce na igreja e como as canções são importantíssimas para ensinar a igreja. A importância do alinhamento entre as canções e a pregação, como Paulo utilizou canções, que a Bíblia fala sobre isso, e como o Ministério de Louvor pode ser muito mais efetivo no auxílio ao ensino da igreja. Então, se você quer que a igreja cante com verdade, com propósito, e que você seja um ministro de louvor alinhado ao que o pastor tem ensinado, pregado, tenho certeza que vai te ajudar demais. Então, acesse o link na descrição aí. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Usaram muito um verso meu para determinar que a minha letra às vezes era meio nonsense e tal. Por exemplo, açaí, guardiã, zum de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. Esse verso chegou a ser citado pelo Chechel, pelo Arthur Chechel, para nominar um prêmio que ele dava a coisas nonsense, a coisas assim estranhas. Para mim não é nada nonsense, tem todo o conteúdo. Veja bem, não há nenhuma pessoa que viva no norte do Brasil que não entenda que o açaí é a fruta que faz com que a subsistência daquelas pessoas esteja garantida, né? Porque é uma fruta abundante, barata e muito nutritiva e com ela se faz tudo. Por isso, açaí guardiã. Todo nortista entende esse verso. Claro. Zum de besouro, um imã. Todo mundo que gosta da natureza, é impossível ouvir um zumbido qualquer e não se interessar por quem o está produzindo. Por isso, um imã. Né? E branca é a tez da manhã. Se você acordar às 5 horas da manhã num dia meio nublado, a vida está branca. Não há nada de nonsense nesse verso. Não. O que há é falta de alcance de alguns críticos que nos pune pela sua ignorância. Eu não posso fazer nada. Mas o verso está ali, é lindo. Não há nada na minha letra que não faça sentido. Tudo faz no maior sentido. Então vamos lá. Olha que interessante essa fala do Djavan. Por que eu falo que isso tem a ver com algumas canções gospel, ou a crítica que se faz a algumas canções gospel? Vamos lá. As canções cristãs é fato que elas precisam ser compreendidas. Então, acho que deu para entender bem o que o Djavan está falando aqui, né? Ele está falando, ficou claro, é uma canção dele que muita gente não entende, às vezes dizem sem sentido, mas ele diz que há sentido sim, e as pessoas entendem aquilo que ele está cantando. Da mesma forma, isso acontece com músicas cristãs. Existem algumas músicas que têm uma profundidade assim, a do Marcos Almeida, e existem muitos do Marco Teles, do Coletivo Candeeiro, que traz posicionamentos assim, faz com que algumas pessoas não queiram colocar no repertório por gerar dificuldade na interpretação. Então você percebe a criatividade dessas canções. Uma delas é Tu Porém, do Marco Teles, né, que diz: no entardecer dos tempos a verdade verá em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Você fala, o que é isso? Ele está falando de forma poética o que está escrito lá em Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, quando ele está falando assim, no entardecer dos tempos, é nos últimos dias, né? A verdade verá, a verdade, agora como se fosse uma personificação, a verdade vendo, a ambição dançando com os seus mestres, ou seja, a ambição dançando com os mestres da verdade em santo chão. Santo chão é a igreja. Percebe a beleza disso, a profundidade disso? Não é uma coisa sem sentido, há sentido. Agora, qual é o ponto aqui que a gente precisa levar em consideração? Essa canção não é congregacional porque ela traz dificuldades na compreensão. Não, eu acho que essa música ela pode ser congregacional. De modo geral, não. A igreja que vai entender. O ministro entendeu essa canção. Explica para a igreja e a igreja canta. Porque realmente a gente não pode cantar sem clareza. Paulo vai falar isso lá no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, né? Quando ele está falando de dons ali e tal, ele está falando sobre cantar com entendimento, né? E sobre a igreja entender.
sobre falar. Como um indulto vai dizer o amém se ele não está entendendo aquilo que fala? Quando ele está falando de dom de língua e profecia, né? Então tem língua, então tem que ter quem interprete. Então, da mesma forma, às vezes tem gente cantando sem se fazer entendido. E se você está cantando realmente sem que a igreja compreenda, aí não vai trazer edificação. Então, para trazer edificação, a igreja precisa entender. Por outro lado, a gente não precisa colocar canções rasas, canções sem beleza, canções sem profundidade. Então, pega uma canção como essa do Marco Teles, coloca no repertório. Agora, claro, vai explicar para a igreja, né? Aquela outra que o da Guia compôs e o Marco Teles gravou lá com F. Hope, Colossenses, suas linhas de amor, dessa canção que eu tô falando, né? E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de... O que ele tá falando? Aquele fio, o nosso relacionamento com Deus, se rompeu por causa do pecado de Adão, mas o sangue santo costurou, ou seja, Cristo promove a reconciliação entre nós e Deus. Então você percebe? Você explica isso rapidamente, a igreja então canta. A igreja pode cantar canções com beleza, como essa, tá bom? Então, só para deixar claro, isso foi só um trecho dessa fala do Djavan que eu achei interessante, e como muitas vezes a gente traz isso para o meio cristão, para o meio gospel, né? Então, você não pode colocar canções sem explicar, sem entender, porque eu acredito que há sim muitas canções, há muitas canções heréticas, essa aí não tem jeito, você não vai colocar, não tem como explicar, ou tentar reinterpretar uma clara heresia, aí não tem jeito. Né? Existem canções aí que a heresia está na intenção muitas vezes, né? E nas palavras mesmo, né? Tipo canções que envolvem teologia coach, teologia da prosperidade, aí não tem o que fazer. Estou falando de canções boas, que às vezes tem termos, palavras de difícil compreensão, então você vai lá, você explica, e a igreja então pode cantar com entendimento. Ficou claro aqui meu ponto? Você achou interessante essa conexão daquilo que o Djavan falou com o que muitas vezes nós vemos em músicas cristãs também? Deixe sua opinião aí nos comentários. Me siga para análise de canções. Aqui tem muitas canções boas que eu faço análise. Temos um podcast, o Pode Pôr no Repertório, e muita coisa boa que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Valeu, até o próximo vídeo.